Hoje, em nossa aula de matemática, nós estudaremos sobre circunferência. Estas explicações estão na apostila do 6º ano do Colégio Adventista, apostila do 1º bimestre, nas páginas 16 e 17. Acompanhe comigo as explicações que estão no livro. Capítulo 2, Construções Geométricas. Minha vida deu um giro de 360 graus. Amiga, então continua tudo na mesma. Por que essa piadinha disse que continua tudo na mesma? Toda a circunferência, quando ela dá uma volta completa, se ela começou aqui e girou completamente voltando ao ponto inicial, esse giro completo mede 360 graus. Então, se a pessoa falou que a vida dela deu um giro de 360 graus, ela girou e voltou no mesmo lugar, a vida dela não mudou em nada. Para mudar completamente e ir para o lado oposto, ela teria que ter dado um giro de 180 graus, só a metade da circunferência, começado aqui e vindo até aqui. E ela teria girado 180 graus, ou seja, estaria contrário à vida que ela tinha antes. Entenderam a piadinha do livro? Agora vamos ao tópico 1.0, que é o ponto da circunferência. Vejam só, sobre circunferência, nós lemos o seguinte no livro de matemática do 6º ano. No dia a dia, estamos rodeados de formas circulares. Na antiga profissão de construtor de poços, era importante saber como traçar círculos. Observe a figura. Se você olhar na figura, o construtor, ele colocou uma estaca, a esta estaca ele amarrou uma corda e na outra ponta da estaca ele amarrou uma segunda estaca sem fincá-la no chão. E ele foi girando ao redor da estaca que estava fincada no chão, essa corda e a nova estaca. Quando ele girou ao redor da estaca que estava fixa ao chão, o desenho que apareceu foi uma circunferência, ou seja, ele demarcou os limites para cavar o poço que ele precisava construir. A corda esticada, presa ao ponto central, permite que o construtor trace um círculo, preparando o local onde será cavado o poço. Assim como o construtor de poços, outros profissionais, como engenheiros, arquitetos e desenhistas, também traçam círculos. Para isso, eles utilizam um instrumento chamado compasso. Se você ainda não conhece o compasso, a imagem dele está aí no canto inferior direito da página 16 do seu livro de matemática do 6º ano do 1º bimestre. Vejamos o que temos na página 17. Um instrumento usado pelo construtor de poços para traçar círculos também é um tipo de compasso produzido com cordas e estacas. Veja, nós temos aí uma figura circular e temos duas partes destacadas. Nós temos um ponto bem ao centro e temos uma linha ligando o centro até uma borda. Vou desenhar aqui para vocês. Nós temos aqui uma circunferência, temos um pontinho bem no centro dela e temos um traço que liga do centro até a extremidade. Este ponto no centro nós chamamos de centro, tá? Ponto central. Quando nós ligamos do centro até a borda, nós chamamos de raio, é o raio da circunferência. Raio da circunferência é a distância do centro até a borda da circunferência. Vejam o que está escrito no primeiro retângulo bege da página 17. O círculo é uma figura plana, cada um de seus pontos está a uma mesma distância do centro. Tal distância recebe o nome de raio. Além do centro e do raio, há vários outros elementos que compõem o círculo. Preste atenção na figura a seguir. Nós temos uma outra figura, nós temos uma outra circunferência, nós temos o centro marcado nessa circunferência,
nós temos uma linha que liga a extremidade, passando pelo centro até a outra extremidade. Aí eu tenho os pontos C e D. Aqui nós temos o centro, certo? Quando eu tenho dois pontos ligados e esses pontos, ao serem ligados, passa pelo centro, eu tenho aqui o diâmetro, certo? Diâmetro. O que é o diâmetro da circunferência? É a distância de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Vejam só, eu aprendi nessa figura que da extremidade ao centro eu tenho raio, que do centro até a extremidade eu tenho raio. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu tenho 2 raios, eu tenho a medida do diâmetro, certo? Agora, ainda nessa figura, eu tenho uma outra linha que liga uma extremidade à outra, porém não passa pelo centro. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Esse segmento AB liga uma extremidade à outra sem passar pelo centro. Quando eu tenho esta situação, não passando pelo centro, nós chamamos de corda. O diâmetro também é uma corda da circunferência, só que é uma corda que passa pelo centro. As demais linhas que ligam uma extremidade à outra e que não passam pelo centro recebem apenas o nome de corda. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência. No meio da página 17 do seu livro, nós lemos assim no retângulo bege: um segmento que liga 2 pontos quaisquer do círculo é chamado de corda. O segmento verde que está no desenho à esquerda dessa fala que nós estamos lendo é uma corda que une os pontos A e B. A corda que passa no centro do círculo é chamada de diâmetro. O segmento vermelho é um diâmetro que une os pontos C e D passando pelo centro. Para uma compreensão mais completa do círculo, precisamos conhecer bem seus elementos. Observe a figura. Então, eu vou desenhar a figura que está aí por último na página 17. É essa figura aqui, mais uma circunferência, sendo que nós temos em destaque o centro, temos uma linha ligando 2 extremidades passando pelo centro, aqui é o ponto R, aqui é o ponto S, e nós temos uma outra linha pontilhada em vermelho ligando do centro a uma das extremidades. Bom, vamos nomear de R a S, ó, o segmento RS. Ó, liga uma extremidade a outra extremidade passando pelo centro. É uma corda especial, a maior corda da circunferência, que é chamada de diâmetro. E em vermelho, que é essa linha tracejada ligando do centro a uma extremidade, nós temos mais uma vez o raio da circunferência. Veja o que está escrito no último retângulo bege da página 17. O diâmetro une os pontos R e S. Vamos chamar de D sua medida, a letra D minúscula representa diâmetro, e R minúsculo representa raio do círculo. Note que a distância de R ao centro é R, é o raio, e do centro a S também é o raio. Logo, a medida do diâmetro é o dobro do raio. Foi o que eu disse aqui para vocês. Um diâmetro é o mesmo que 2 vezes o valor do raio. Último parágrafo da página 17. Não importa qual seja o círculo, nele a medida de um diâmetro será sempre o dobro do raio. Por essa razão, costuma-se chamar a distância D também pelo nome diâmetro. Por exemplo, você pode dizer que um diâmetro tem 8 centímetros ou que o diâmetro é igual a 8. Aproveitando essa frase, quem sabe dizer para mim qual seria o valor do raio de um diâmetro que vale 8? 4. Exatamente, Matheus. Por que 4? Porque eu sei que o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 8, o raio vai ser a metade de 8, que é
4. E por aqui encerramos as explicações sobre circunferência referente às aulas de hoje.